Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para darmos início às nossas aulas de matemática. Vamos gravar hoje o nosso primeiro vídeo do canal em matemática. Selecionei para vocês o tema de progressão aritmética. Escolhi esse tema porque é um tema que é dado em todo o ensino médio no Brasil e é cobrado no Enem e em todos os exames vestibulares. Com certeza será um tema útil para vocês. Vamos abordar os seguintes temas dentro de progressão aritmética hoje. Definição, classificação e termo geral da progressão aritmética. Após explicarmos essa parte teórica, faremos alguns exercícios que darão suporte para compreendermos bem o que foi explicado de teoria. Vamos começar então, pessoal? Em progressão aritmética, nós vamos estar estudando sequências. Sequências são uma organização de números encadeados que podem ter ou não uma lei de formação. Vamos dar uma seguinte observada nessa sequência de números aqui. Começa com o número 3, depois vai para o 7, 11, 15, 19. O que nós conseguimos perceber? Que do 3 para o 7, nós estamos somando uma quantidade igual a 4. A mesma coisa do 7 para o 11, do 11 para o 15, do 15 para o 19. Então, cada termo está sendo igual ao termo anterior, mais uma quantidade, que nesse caso é 4. Percebemos também que essa sequência de números ela é crescente. Vamos olhar agora para a sequência abaixo. 10, 8, 6, 4, 2. O que nós podemos observar? Que do 10 para o 8 nós diminuímos 2 unidades. Do 8 para o 6 também diminuímos 2 unidades. Então, cada termo posterior está sendo igual ao termo anterior, menos 2. Essa é uma sequência decrescente. Vamos olhar para mais uma sequência. 5, 5, 5, 5. Percebemos que de um número para o outro não há nem acréscimo nem decréscimo. Esse é um caso particular em que nós podemos considerar que estamos somando zero. Então, cada termo é igual ao termo anterior mais zero. Bom, com certeza, nesse caso, nós vamos ter uma progressão que vai ser uma progressão constante. Assim como nessa progressão era decrescente, e aqui nós temos uma progressão crescente. E o que nós podemos notar? Como já havia falado, que cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior, mais uma quantidade, que nós chamamos essa quantidade de razão. Essa razão pode ser positiva, o que nos vai levar a uma progressão aritmética crescente. No caso aqui, a razão valia 4. Como pode ser uma razão negativa, o que nos leva a uma progressão aritmética decrescente. Nesse caso aqui, essa razão é menos 2. Como podemos ter uma progressão aritmética constante, onde a razão tem o valor 0. Percebemos também que ao diminuir o A2 do A1, o A2 é o segundo termo aqui. Nós vamos ter que quantidade? 7 menos 3, 4. Ao diminuirmos o A2, o 8, do 10, nós vamos ter quanto? Menos 2. Ao diminuir o A2 aqui, 5, desse A1, nós vamos ter que quantidade? 0. Ou seja, sempre que eu subtraio o segundo termo do primeiro termo, naturalmente eu vou encontrar o valor da minha razão. Essa é a essência da progressão aritmética. Então, toda a progressão aritmética, a gente pode usar como definição, é aquela em que, a partir do segundo termo, cada termo é igual ao termo anterior, acrescido de um valor que pode ser positivo ou negativo, ou até 0, que nós vamos chamar de razão. Então, eu posso expressar matematicamente isso que eu falei para vocês da seguinte maneira. AN mais 1, que representa um termo, uma unidade à frente do AN, é igual ao AN mais a razão. Ou um termo menos o seu anterior também é igual a essa mesma razão. Então, essas duas formas aqui são formas equivalentes de nós expressarmos a essência da nossa progressão aritmética. Vamos agora atrás de buscar um termo geral. Será que é possível eu encontrar um termo lá na frente em função do primeiro termo e da razão? É isso que nós vamos tentar trabalhar em cima. Bom, o meu termo A2, seguindo a regra de definição da progressão aritmética, é igual a 1 acrescido do fator constante, que é a razão.
Ora, e o meu A3? O meu A3 vai ser igual ao A2, que é o termo anterior a ele, acrescido da mesma razão R. Mas como o A2 é A1 mais R, se eu somo ao A2R, eu vou ter o A1 mais 2R. R daqui com R daqui dá 2R. Então eu tenho que o meu A3 é igual ao A1 mais 2R. Vamos fazer a mesma coisa para o quarto termo. O quarto termo é igual ao terceiro termo mais a razão. Mas o terceiro termo, por sua vez, é o primeiro mais duas razões. Então, o primeiro mais duas razões mais outra razão vai ser igual ao primeiro termo mais três razões. Então, o A4 é igual ao A1 mais 3R. Ora, o que nós podemos capturar aqui? Se eu quiser encontrar um termo lá na frente, que eu vou chamar de enésimo termo, esse enésimo termo será igual ao meu primeiro termo, o A1, mais N menos 1R. Por que isso? Notem que o A2 ficou A1 mais R, mais 1R. O A3 ficou A1 mais 2R, sempre uma unidade a menos. O A4 ficou o A1 mais 3R. Portanto, o meu enésimo termo, o AN, vai ser igual ao A1 mais N menos 1R. Nós podemos, de uma maneira simples, reforçar o que vimos aqui. Quando eu digo que o A4 é igual ao A1 mais 3R, o que eu quero dizer? Que para chegar no A4, que vale 15, partindo do A1, que vale 3, eu vou ter que saltar uma, duas, três vezes. Ou seja, para chegar no A4, partindo do A1, eu tenho que dar 3 saltos de tamanho igual a razão. Então, no final, eu vou ter saltado 3R. Essa é a essência que essa fórmula aqui nos deduz. Ou seja, se eu quero chegar no enésimo termo, partindo do primeiro termo, eu tenho que dar N menos 1 saltos, justamente para conseguir chegar no enésimo termo. Bom, simplificando e explicando aqui, eu tenho então que o meu primeiro termo, A1, e meu enésimo termo é AN. N é sempre o número de termos, e R é a razão da minha PA. Então, o termo geral é dado por essa fórmula, AN igual a 1 mais N menos 1R, onde aqui estão explicitados o que significa cada parte da expressão. Bom, vencido isso, nós vamos apresentar agora um resumo, então, das fórmulas que demos até agora. Definição: AN mais 1 igual a N mais R, ou AN mais 1 menos AN igual a R. Termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1R. E, dando sequência à resolução de exercícios, eu apresento a vocês a primeira questão, que justamente vai utilizar a expressão básica do termo geral. Essa questão nos fornecerá o primeiro termo de uma progressão aritmética, a razão, assim como nos dirá qual é o valor de um enésimo termo, de um termo lá na frente. E vai nos perguntar justamente qual é a posição desse enésimo termo. Em uma progressão aritmética, em que o primeiro termo é 23 e a razão é menos 6, qual é a posição ocupada pelo elemento menos 13? Bom, no caso em si, o A1 vale 23, a razão vale menos 6 e o enésimo termo vale menos 13. Eu quero encontrar qual é justamente a posição desse termo. Aplicando a fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1R, substituindo os valores, temos que o AN, o enésimo termo, vale menos 13. O A1 é 23, o N eu quero encontrar, que é a posição desse enésimo termo, e a razão é menos 6. Menos 13 com menos 23 dá menos 36, que é igual a menos 6 vezes N menos 1. Dividindo menos 36 com menos 6, tenho 6. 6 é igual a N menos 1, N é igual a 7. Então, nós resolvemos essa primeira questão, chegando no resultado que a posição desse enésimo termo, que tem valor menos 13, vale 7. Vamos dar agora sequência à resolução de exercícios, resolvendo um problema interessante de múltiplos. Quantos múltiplos de 9 há entre 100
e 1000. O que o problema em si nos pede? Para eu encontrar quantos múltiplos de 9 há entre 100 e 1000. Ora, os múltiplos de 9, vou mostrar para vocês, eles vão estar numa progressão aritmética de 9 em 9. Uma vez que eu encontre o meu primeiro múltiplo de 9 que seja maior do que 100, e eu encontre o meu último múltiplo de 9 antes de 1000, eu vou ter com esses termos o primeiro e último termo de uma progressão aritmética de razão 9. Se eu dividir 100 por 9, eu encontro como resultado 11 e sobra resto 1. O que isso quer dizer? Que o 100 excede em uma unidade o múltiplo de 9. Ora, se eu somar mais 8 unidades aqui, eu vou ter 1 mais 8, 9, que me permitirá continuar fazendo a divisão. O primeiro termo, então, maior que 100, que divide 9, vale 108. Repetindo por quê? Quando eu dividi 100 por 9, obtive 11 e resto 1. Ou seja, 100 excede em uma unidade um número que é múltiplo de 9, que é 99. Ora, para eu completar 9, eu somo 8. 100 mais 8, 108. Então, 108 é o primeiro número acima de 100 que divide 9. Agora eu quero saber qual o número mais próximo de 1000 que também divide 9, que seja múltiplo de 9. Se eu divido 1000 por 9, vocês fizerem, vão encontrar 111 e sobra resto 1. Ou seja, eu tenho uma unidade a mais do que o número que divide 9, certo? Então, que número é o último número que divide 9? 1000 menos 1, 999. Então, 999 é o número mais próximo de 1000 que divide 9. Agora, vamos trazer para a nossa progressão aritmética. Como são múltiplos de 9, eu posso ordenar os números de 9 em 9. Sendo que o meu primeiro termo é 108 e o meu último termo é 999. E eu vou ter que encontrar quantos termos tem aí. Semelhante à questão anterior. Só que aqui eu tive que encontrar quem é o A1, tive que encontrar quem é o AN e depreendemos da questão que a razão é 9. Então, é uma questão mais elaborada que a primeira. No lugar do AN eu vou colocar então 999, no lugar do A1 eu vou colocar 108, a razão é 9 e eu vou ter que encontrar então o N, resolvendo a equação. 999 menos 108 dá 891, dividindo por 9, eu tenho então que N menos 1 igual a 891 por 9, essa conta dá 99, colocando 1 para o outro lado, N vai ser igual a 100, o que nos permite chegar ao final da questão. Então, em resumo, entre 100 e 1000, nós temos 100 múltiplos de 9, sendo que o primeiro desses múltiplos é o A1, que vale 108, e o último múltiplo é 999. E, contando com 108 e 999, nós temos um total de 100 múltiplos de 9. Vamos agora, então, adentrar na nossa terceira questão. Quantos múltiplos de 4 com 4 algarismos existem? O que a questão nos pede? Quantos múltiplos de 4 há de 4 algarismos? Diferente da questão anterior, que eu pedia a quantidade de múltiplos de 9 entre 100 e 1000, aqui tem um plus. Eu quero quantos múltiplos de 4 de 4 algarismos. E nós temos que organizar, então, qual é esse limite nosso. O primeiro número de 4 algarismos é 1000 e o último número de 4 algarismos é 9.999. Então, nós temos que ter esse pequeno raciocíniozinho, que é um plus a mais em relação à questão anterior. Mantendo o padrão da questão anterior, vamos encontrar, então, depois de 1000, contando com 1000, né, qual é o primeiro múltiplo de 4. Nesse caso, como 1000 divide 4, né, dá 250, o resto é 0, o 1000 vai ser o nosso primeiro termo, porque ele já é divisível por 4. Agora vamos para o 9.999. Esse número não é divisível por 4. Quando nós fazemos a divisão, obtemos resto 3. Ou seja, 9.999 excede em 3 unidades. Um múltiplo de 4. Então, se eu diminuir 9.999 de 3, dando 9.996, nós vamos ter o último número
perto de 10.000, que é múltiplo de 4. Então temos que o nosso primeiro termo vai ser A1 igual a 1.000 e o nosso último termo vai ser AN igual a 9.996. Aplicando a fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1R, como nós estudamos na parte teórica, vamos botar no lugar do AN 9.996, no lugar do A1 1.000, a razão é 4, que são múltiplos de 4, e vamos resolver a equação e encontrar o N. 9.996 menos 1.000 dá 8.996. Se eu dividir por 4, eu tenho N menos 1, então 8.996 dividido por 4. Essa conta dá 2.249. Jogando um para o outro lado, eu vou encontrar 2.250, o que nos permite encerrar a questão. Então, em resumo, ao responder quantos múltiplos de 4 há de 4 algarismos, nós temos que o primeiro múltiplo é 1.000, o último múltiplo é 9.996, e contando com 9.996, nós temos 2.250 múltiplos de 4. Vamos agora para a nossa quarta questão, que é uma questão que eu fiz questão, né, de apresentar para vocês, e houve até um estímulo da minha filha, Beatriz, né, que está estudando números ordinais e foi obrigada a aprender, né, números ordinais que começa com o primeiro e vai até o milésimo, né? Então, nessa questão, tem uma dificuldade adicional que nos é pedido qual o valor de um termo que ocupa a 757ª posição. Que número ocupa a 757ª posição na progressão aritmética seguinte? 3, 7, 11. Então, septingentésima, 700. Septuagésima, 70. Sétima, 7. Então, estamos falando, né, do número, o termo de número 777. Eu aproveitei para apresentar, né, na hora da questão, como a gente pode dar o nome em ordinal do primeiro ao décimo, do décimo ao centésimo, do centésimo ao milésimo. Mas vamos para a questão em si. Nós temos a seguinte sequência: 3, 7, 11, por aí vai. Percebemos logo que o primeiro termo é 3, o segundo termo é 7. Se eu diminuir um termo do outro, dá para perceber que a razão é 4. E nós queremos justamente qual o valor de um termo que ocupa a 757ª posição. No lugar do AN eu quero descobrir, no lugar do 1 eu coloco 3, a posição 777 menos 1, e a razão é 4, porque nessa progressão aritmética a razão, né, 3 para 7 é 4, 7 para 11 também é 4, então a razão é 4. Substituímos aqui. Então o A 777 vai ser igual a 3, 777 menos 1 vezes 4 dá 3.104, o que nos permite chegar ao valor de 3.107. Ou seja, a parte mais bonita da questão aí tem a ver até um pouquinho com o português, né? Então, homenagem aí a Beatriz Amorim, tá? Então, o A777 vale 3.107. Vamos agora para a nossa última questão dessa primeira aula de progressão aritmética. Vão ter muitas outras aulas. É uma questão que eu extraí do Enem. Não é uma questão elaborada, é uma questão que nós vamos usar de novo o termo geral que nós aprendemos. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33.000 passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36.000. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Enem 2011. Nos diz a questão que no mês de janeiro uma determinada companhia aérea vendeu 33.000 passagens. Em fevereiro, que é o mês subsequente, vendeu 34.500 passagens. Eu não coloquei aqui, mas diz que em março vendeu 36.000 passagens. Claramente, o número de passagens vendidas está em progressão aritmética de razão 1.500. Se eu diminuir 34.500 de 33.000, 1.500. 36 de 34.500, 1.500. Ou seja, temos uma progressão aritmética
de razão 1.500, de primeiro termo 33.000, e ele nos pede quantas passagens serão vendidas em julho, mantidas essa progressão. Ora, julho equivale ao mês 7. Então, estamos atrás de calcular o sétimo termo dessa progressão aritmética. Se eu substituir no lugar do N o 7 e efetuar as contas, 33.000 mais 7 menos 1, 6, 6 vezes 1.500, 9.000, 33.000 mais 9.000, 49.000, ou 42.000. Ou seja, o número de passagens vendidas em julho, mantido esse ritmo de vendas, que está em progressão aritmética de razão 1.500, é igual a 42.000 passagens. Com isso, nós encerramos uma questão que não foi proposta no Enem. Notem que não é uma questão complicada, fazendo a leitura com a aula que nós demos, tranquilamente vocês vão resolver essas questões. Espero que vocês tenham gostado. Deem a dica para os colegas de vocês. Não guardem segredo. Se gostaram da aula, curtam e compartilhem. Porque esse canal é feito para vocês. Peço só uma coisa. Repitam comigo. Eu vou passar. E não esqueçam, essa é apenas a primeira aula de progressão aritmética. Vão haver várias aulas de progressão varrendo todos os subtemas dentro de progressão aritmética e muita resolução de exercícios. A nossa segunda aula, eu já adianto, vai ser apenas resolução de exercícios, ainda usando a base teórica que nós aprendemos na aula de hoje. Até a próxima oportunidade.